hoje, nós vamos começar a unidade 4, Cultura e Política na Grécia Antiga. Nesse capítulo, nós vamos ver algumas especificidades da cultura grega antiga. Nós vamos conhecer os principais aspectos da cultura grega antiga, considerando o contexto histórico em que elas aconteceram. Nós vamos analisar as formas de organização social, política e econômica de Esparta. Nós vamos identificar e compreender os diferentes modelos de organização política adotados por Atenas. Estudar a Guerra do Peloponeso, relacionando suas causas com o desfecho das guerras médicas e suas consequências com a formação do Império Macedônico. Nós vamos compreender o processo de formação da cultura helenística. Isso em toda a unidade 4. Cultura e política na Grécia Antiga. Por que existe a necessidade de estudar a cultura da Grécia Antiga? Nós vamos perceber que é fundamental nós termos uma análise crítica. É fundamental nós trabalharmos a importância da tolerância, da diversidade cultural e da troca entre as culturas. É fundamental nós termos uma análise crítica a qualquer tipo de concepção essencialista de cultura, como se as práticas culturais de um povo fossem estanques e isoladas de outros povos. Para isso, é importante nós utilizarmos os exemplos da cultura que sempre estabelece contato com as outras pessoas. Isso é especialmente claro, por exemplo, quando pensamos nas tradições musicais ou na produção artística, já que elas sempre são resultado de múltiplas influências. Nós temos que ver que existem várias hipóteses sobre o processo de difusão de ideias, tanto na contemporaneidade quanto na antiguidade. E que as ideias contemporâneas, elas têm, então, um vínculo com a antiguidade. Nós vamos ver fatores importantes para a disseminação de ideias, práticas culturais, as viagens de comerciantes, por exemplo, as guerras, as conquistas, o interesse por outros povos, como acontece na cultura grega, vai então construir essa sociedade. A construção de monumentos também nos mostra a importância da cultura, a transição da história de um tempo para o outro. Nós vamos ver obras que divulgam a cultura, como aconteceu com os gregos, que tem obras espetaculares que podem ser vistas até hoje, e que essas obras elas vão então servir de palco principal para nós entendermos as culturas antigas e as continuidades, as transformações e as modificações culturais que cada povo vive. A nossa unidade 4, ela começa no capítulo 11, Mitos e Práticas Sociais na Grécia Antiga. Nesse capítulo, nós podemos, então, de todas as hipóteses que foram lançadas nessa unidade, as que nós encontramos nesse capítulo são identificar o desenvolvimento histórico da civilização grega desde as suas origens, contextualizar a sociedade grega em seu tempo, e nós vamos reconhecer as contribuições dos gregos para o desenvolvimento dos saberes socioculturais. Nesse capítulo, nós vamos abordar o nascimento e o apogeu de uma sociedade que nos deixou um vasto legado no terreno dos saberes, das artes e na criação de movimentos ou de encontros sociais como as Olimpíadas. Também nós vamos ver organização social, nós vamos ver a cultura sendo passada através das gerações com as artes. Então, nós podemos ver ações das civilizações no tempo. Nós vamos ver que essas ações constroem saberes e também nós vamos entender os precedentes que vão originar novos comportamentos sociais.
Capítulo 11. Mitos e práticas sociais na Grécia Antiga. Você já ouviu falar dos Jogos Olímpicos dos povos indígenas? Os chamados Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, ou Olimpíadas Verdes, realizam-se no Brasil desde 1996. Seus idealizadores são os irmãos Carlos e Marcos Terena, lideranças que dirigem o Comitê Intertribal Indígena. Os objetivos dessas Olimpíadas são fortalecer a autoestima dos grupos participantes, promover as diversas manifestações culturais e o intercâmbio cultural entre índios e não índios, e utilizar o esporte como instrumento de integração e interação de valores das diversas etnias do Brasil e do mundo. Arco e flecha, canoagem, cabo de guerra, corrida de tora, lutas corporais e zarabatana são algumas modalidades que fazem parte dos jogos, os quais estimulam práticas cooperativas e de confraternização entre seus participantes. Nesse infográfico, nós vamos fazer comparações com os Jogos Olímpicos no passado e no presente, com o objetivo de resgatar o legado cultural das práticas esportivas criadas pelos antigos gregos. É importante ressaltar que nós devemos estar atentos ao perigo dos anacronismos. Por exemplo, não confundir as Olimpíadas da Grécia Antiga com as Olimpíadas modernas, criadas em 1896, porque nós temos que perceber que as Olimpíadas modernas se encaixam na categoria de uma nova tradição. Então, nós não podemos cometer, nesse caso, anacronismo. O que é isso? Anacronismo é nós analisarmos um fato do passado com conhecimentos e com ideias e contextos atuais, né, do nosso pensamento atual. Esses textos, humanismo, mitologia e religião, deuses com aspectos humanos, nós vamos ver como os gregos tratavam, como os gregos lidavam com a sua mitologia. Nós vamos ver que o termo mitologia quer dizer, como que eles contam a sua história, em que eles acreditam. Nós vamos discutir o valor do mito nas sociedades antigas e nas sociedades atuais. Nós vamos mostrar que a mitologia de um povo carrega a sua forma de pensar e a sua identidade. A diferença da mitologia para os gregos e para os cristãos, no que implicava ter uma sociedade que acreditava em diversos deuses que demonstravam ter sentimentos e fraquezas humanas. E nós vamos perceber como que era essa ligação dos humanos com os deuses gregos e como que é hoje o pensamento dos cristãos que acreditam em um único Deus soberano que governa todas as coisas. Nós vamos ver qual é a divergência entre esses dois pensamentos, em que a referência de que um único Deus bom, justo, como os cristãos acreditam, onipresente e onipotente, se diverge totalmente da ideia que os gregos tinham de deuses que tinham formas, às vezes, humanas e que tinham sentimentos também muito parecidos com os sentimentos humanos. Daí, nós vamos ver o termo humanismo. Quer dizer, o que significa humanismo, que vai ser o tema do nosso trabalho, o que é humanismo e como que era a mitologia e a religião grega. Então, são os termos do nosso trabalho de pesquisa. Vocês vão pesquisar, então, o que é humanismo, o que é mitologia e como que era a religião grega. Deuses com aspectos humanos. Os antigos gregos representavam seus deuses com aparência e personalidades humanas e com sentimentos típicos dos seres humanos, como amor, solidariedade, coragem, raiva e inveja. No mito de Heracles, herói grego também chamado de Hércules, podemos encontrar alguns desses elementos. Conta-se que Zeus se apaixonou pela mortal Alquimena, mas ela era casada com o anfitrião. Como ele estava participando de uma guerra,
Zeus se disfarçou de anfitrião e ordenou que o tempo se tornasse mais lento para que pudesse passar mais horas ao lado da amada. Desse encontro nasceu Héracles, o protetor dos homens e dos deuses. Por ser filho de um deus com uma mulher mortal, era considerado semideus.